Olá pessoal, tudo bom? Sou Edmilson Carlos do canal Excel Total Online. Vamos aprender Excel de verdade? Antes de começar as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Vamos lá? Na aula 1, que foi a aula passada, nós trabalhamos com as operações básicas do Excel, como soma, subtração, divisão e multiplicação. Nesta aula de hoje, que é a aula 2, nós vamos trabalhar com algumas funções do Excel, com a função soma, com a função média, função multi, e vamos trabalhar também com a função máximo e mínimo, função maior e menor, e trabalhar as diferenças entre função máximo, função maior, função mínimo, função menor. Vamos trabalhar ainda com a função conte valor e conte número, e trabalhar a diferença dessas duas funções. E por fim vamos trabalhar com a função subtotal. Beleza, pessoal? Vamos começar? Na aula anterior, nós aprendemos um método de cálculo utilizando cada um dos endereços das células. Nesse caso aqui, a primeira função que nós vamos utilizar é a soma, correto? Se eu fosse fazer a soma desses números utilizando o método que foi trabalhado na aula anterior, o que eu faria? Colocaria o sinal de igual, iria clicando em cada item e ia colocando o sinal de mais, correto? B3 mais B4 mais B5 mais B6 mais B7 mais B8 mais B9 e mais B10. Pressiono a tecla Enter, o Excel soma esse conteúdo e me dá o resultado, que deu 360. Como nós temos aqui uma quantidade de elementos a somar, observe que deu um certo trabalho. Aqui, se eu tivesse mais números, por exemplo, 50 números, 100 números, o trabalho seria bem maior. Para isso, eu utilizo uma função no Excel que me facilita um pouco o trabalho, a função de somar. O primeiro passo que eu devo fazer é digitar igual. O nome da função para somar é soma. Vocês observam que é um nome bem intuitivo. Daí eu devo fazer da seguinte forma: igual soma, abro parênteses. No Excel eu posso utilizar o endereço, igual nós vimos na aula anterior, correto? Então, igual soma B3. O que eu quero somar? Do B3 até o B10, correto? Aqui no Excel, quando eu quero dizer até, eu utilizo os dois pontos e coloco aqui o B10. Então, o que essa função, essa fórmula está fazendo? Igual, soma. Estou somando, abro parênteses para colocar as informações. B3, dois pontos, quer dizer até B10. Então, o Excel vai somar do B3 ao B10. Pressiono a tecla Enter. Observe que deu o mesmo resultado. Só que nesse primeiro método aqui, eu tive que somar item por item. Deu um pouco mais de trabalho. Nesse segundo, eu coloco o nome da função e especifico o primeiro, daí coloco dois pontos, que quer dizer até, e especifico o último. Se eu quisesse fazer uma soma aqui, ó, vamos fazer aqui do lado, igual soma, abro parênteses. Só que ao invés de selecionar, de fazer toda a relação, eu fosse fazer apenas 2 ou 3 desses números aqui. Eu poderia colocar o primeiro que eu quero, ao invés de usar os dois pontos que eu quero dizer até, eu vou utilizar o ponto e vírgula. Ao fazer isso, eu estou indicando que é E. O ponto e vírgula indica E. Eu quero somar B3E. Digamos que seja B5E. B10. Fecho o parênteses, pressiono a tecla Enter. O Excel aqui vai somar o B3, B5 e B10 e vai me dar o resultado. Essa é a maneira de se utilizar a função. Basicamente, quase todas as funções do Excel têm esse formato aqui, ó. Eu posso utilizar dois pontos para indicar até, ou posso utilizar o ponto e vírgula para indicar E. A função média, que é uma outra função do Excel, nós utilizamos ela para fazer uma média
de um determinado intervalo de números. A função, o próprio nome já é média mesmo. Um detalhe, pessoal, sempre que estivermos trabalhando com funções que tenham acento, eu tenho que digitar exatamente como ela com acento, da maneira correta, certo? Senão ela pode dar problema, dependendo da função. Vamos fazer a média desses números aqui, ó. Então eu coloco igual média B3, 2 pontos, que eu quero dizer até, e o último, que é B10. Fecho o parênteses e pressiono a tecla Enter. O Excel vai me dar o resultado. Então aqui, ó, a média desses números é 45. Ok? Um detalhe importante aqui, pessoal, ali no final, ó, se eu coloco aqui igual média, abro parênteses e coloco, eu posso clicar em arrastar também, ó. Daí ele vai me fazer a mesma forma. E no final eu fecho parênteses, mas se eu pressionar a tecla Enter sem fechar o parênteses, o Excel vai entender que tem um parênteses ali, ó, e vai me dar o resultado. Se você clicar aqui e ver na barra de fórmula, observe que está fechado esse parênteses, ok? Agora vamos para a função de multiplicação. A função de multiplicação, o nome dela é multi. Eu coloco o primeiro sinal de igualdade, digito multi, sem o i, multi, abro parênteses. Digamos que eu queira multiplicar aqui esses 3 primeiros números. Eu clico e arrasto. O que o Excel está falando aqui, ó? Eu vou multiplicar o B3 até o B5, ou seja, vai multiplicar o 10 vezes o 20 vezes o 30. Multiplicar esses 3 elementos. Pressiono a tecla Enter, então 10 vezes 20 vezes 30 dá um resultado de 6.000. Agora vamos para a função máximo. Essa função ela é utilizada para me apresentar o maior valor de uma série, de uma relação especificada. Eu digito igual, máximo, com acento, abro parênteses, digamos que eu queira saber qual é o maior valor dessa relação aqui, ó, do B3, 2 pontos, B10. Pressiono a tecla Enter, o Excel veio aqui e me deu o resultado. Então, nessa relação aqui, o maior valor é 80. Tá aqui o resultado. Agora, vamos pular aqui a função mínimo e vamos passar para a função maior, que ela é semelhante à função máximo. Ela também é utilizada para me dar um maior valor. Só que aqui na função maior, eu posso especificar se eu quero o maior, o primeiro maior valor, o segundo maior, o terceiro maior. Então eles têm esse detalhe a mais em relação à função máxima. Igual, maior, abro parênteses, maior, abro parênteses, eu especifico a matriz, que é a relação que eu quero selecionar. Agora eu tenho que colocar qual que é o que eu quero. Se é o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Se eu colocar o 1, eu estou indicando que eu quero o primeiro número maior. Se eu colocar o 2, o segundo. Se eu colocar o 3, o terceiro. Vamos colocar aqui o 4 para testar. O que o Excel vai fazer aqui com essa função? Ó, eu quero saber o maior valor dessa matriz, o quarto maior valor. Ele vai pegar, analisar, pressiona a tecla Enter. Então, o quarto maior valor seria o 50. Ele analisa a relação, a matriz que eu especifiquei e me dá o quarto maior valor. Beleza, pessoal? Observe então aí que está a diferença entre máximo e maior. O mínimo e o menor também é semelhante. O mínimo é utilizado para especificar o menor valor de uma série, igual mínimo, abro parênteses, especifico a relação que eu quero buscar e pressiono a tecla Enter. Então, nessa relação aqui, ó, o menor valor é o 10. A função menor ela é utilizada de forma semelhante ao maior. Ela serve para me trazer o menor valor a partir do parâmetro que eu especificar. O primeiro menor, o segundo menor, ou o terceiro, ou assim por diante. Igual menor, abro parênteses, vou especificar a matriz, ponto e vírgula, qual que eu quero? Vamos pegar aqui o segundo menor, coloco 2, fecho parênteses e Enter. Observe que nessa relação que eu especifiquei, o segundo menor valor
é o 20. Ok? Beleza, pessoal? Agora vamos para as funções conte valores e conte num. Basicamente, as duas funções são utilizadas para contar elementos, sendo que a função conte num, ela serve para contar números, e a conte valores, ela conta valores independentes de ser número ou texto. Vamos começar aqui pela a função conte num, igual, que no início de qualquer fórmula no Excel eu uso a igualdade, conte.num, abro parênteses. Agora eu quero especificar o local. Vamos selecionar essa matriz aqui. Ó. O que o Excel vai fazer? Ele vai contar a quantidade de números que tem nessa seleção. Observe aqui que os números são apenas esses daqui. Ó. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai me dar um resultado 8. Pressiono a tecla Enter. Então a contagem de número me trouxe o resultado 8. De forma semelhante, eu vou contar agora os valores com a função conte valores. Só que observe que o resultado será diferente, porque além dele contar esses 8 números, ele vai contar aqui também os valores que existem aqui. Então, vai contar os 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Observe que o resultado será 16. Então, basicamente, essas duas funções elas servem para contar os elementos do local selecionado, sendo que continua conta apenas números e conte valores conta todos os elementos, incluindo o texto. Ok? Beleza, pessoal? Agora, para finalizar, vamos trabalhar com uma função subtotal. Essa função ela é muito utilizada quando eu tenho filtro. Numa aula posterior, nós vamos trabalhar de forma mais detalhada como inserir e utilizar essa questão do filtro, tá? Em planilhas mais complexas. Mas a princípio, vamos trabalhar. Eu coloquei esse filtro aqui só para trabalhar no exercício. Igual, a função é subtotal. Abro parênteses. A diferença aqui, ó, em relação às funções anteriores, e aqui eu tenho que especificar, eu quero fazer o subtotal, vamos fazer aqui o subtotal dessa relação, só que ele pede aqui para me especificar qual que é a função que eu vou utilizar. Afinal, eu vou fazer o quê? Para efeito de exercício, nós vamos fazer a soma. A soma é o item 9. Então, eu coloco 9, ou seja, o Excel vai subtotalizar a partir da soma. Mais para frente vocês vão ver a diferença dessa soma para a soma anterior que nós trabalhamos. Depois que eu utilizo isso, coloco aqui o ponto e vírgula e especifico o endereço que eu quero. Olha aí, o Excel vai somar esse conteúdo. Se eu pressionar a tecla Enter, observe que o Excel aqui vai me dar o mesmo resultado dessa soma aqui, ó. Por quê? Ele somou esse conteúdo. Agora, a grande diferença aqui, pessoal, é se eu utilizar o filtro. Digamos que eu estou filtrando aqui, eu vou mudar, ao invés de utilizar todos os produtos, eu quero apenas o produto 1, 2 e 3. Quando eu clico em OK, observe que ele especificou aqui na minha tela apenas os 3 produtos que eu coloquei, apenas os 3 valores respectivos. Porém, a primeira soma, ele manteve o total de todos os 8 produtos. Contudo, aqui na função subtotal, ele somou apenas os valores que estão visíveis nos filtros. Ou seja, ele somou apenas esses 3. Então, tá aí a diferença do filtro, do subtotal, utilizando a função soma dentro do subtotal, para a função dentro do filtro, para a função soma de uma maneira normal. Beleza, pessoal? Por enquanto é só. Essa aula nós trabalhamos um pouco de funções. Nas demais aulas nós vamos dar continuidade aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.